Então é isso, vamos lá para as perguntas. Vamos deixar Vamos. aqui. E vamos lá. Max Rocha, você acha que haverá taxação sobre dividendos, fundos imobiliários e fiagros? Fiagros, né? Fiagros. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai, óbvio que vai. Eles vão atrás de onde tem dinheiro. Onde está sobrando dinheiro é aí, cara. Vão taxar sim. Dividendo, fundo imobiliário e fiagros. Quando? Agora. 1 ano, 2 anos, vai estar tudo taxado. 3 anos, vai estar tudo taxado. Porque, veja, se você taxar dividendo no Brasil em 10%, você está taxando menos que no resto do mundo. Então, não vai, o cara não vai sair do Brasil para ir para outro lugar. O Brasil é o único país do mundo que não taxa dividendo. Então, se você taxar 10%, é menos do que quase todos os países do mundo. Então, você não vai perder investimento. Ninguém vai sair do Brasil porque você está taxando 10%. Por que não taxa, então? Porque os caras que têm grana não querem que seja taxado, cara. Vou voltar a falar para você. Você que é motoboy, está trabalhando, ganha aí 6 pau por mês, que o Lula ainda zoa que você usa fralda, o Lula ainda tira um barato. Fala que você vai comer picanha e vai ter que usar fralda depois, para não fazer cocô nas calças. Tira barato. Você ganhando 6 pau, você paga muito mais imposto do que os donos, as famílias que são donas do Itaú, do Bradesco, do BTG, da JBS. Por quê? Porque você fala assim, não, mas Abraão, eu ganho tudo por fora. Ganho tudo em dinheiro. Mas você, quando vai comprar sua moto, você paga imposto. Você vai colocar gasolina, você paga imposto. Tudo paga imposto, cara. Para esses caras aí, primeiro que a renda deles, zerinho, não paga imposto. Segunda coisa, uma parte grande do consumo deles, o avião deles está em paraíso fiscal, está fora do Brasil, não paga imposto. Os barcos, não pagam imposto. Não paga imposto. Então, cara, é um absurdo. Absurdo, tá? Vão pagar, vão cobrar, porque como a República está acabando, ela tá, e eles continuam no desespero para roubar, eles vão taxar, é onde tem dinheiro. Se você taxar 5%, vai ficar todo mundo feliz. Todo mundo vai para, é só 5%, ufa, vamos lá. E 5% já vai dar um dinheirão, vamos taxar. Fica tranquilo, tá? Agora, se vai demorar 1 ano, 2, não sei. Mas isso daí vai ter taxação. Aliás, veja, se o Setúbal, se o funcionário lá que está na agência do Itaú paga imposto de renda, por que o Setúbal não vai pagar imposto sobre o que ele ganha com o lucro do Itaú? Me explica a lógica. É só não cobrar muito. Se você cobrar pouco, não muda muito, né? Toca a vida. O problema do Brasil é que eles vão aumentar esse imposto e não vão baixar os outros. O que eu proponho é o seguinte: todo mundo, tudo, do começo ao fim, não tem mais isenção, não tem mais incentivo ao teatro nacional, porque o cara, em vez de pagar imposto, esses caras, a empresa, eles pegam o dinheiro e falam, não, isso aqui vai para a Fundação Bradesco ou Santander para fazer uma peça de teatro para a filha do cara, entendeu? Que a filha do cara participa, organiza, ou para música. Então, veja, acaba com a isenção, acaba com todos esses furos e buracos e cria uma regra básica. Todo mundo, tudo, paga 10% de imposto em qualquer atividade, em qualquer coisa. 10%. Ponto. 10%. Só assim, pô, Bruno, mas vai cair muito imposto? Vai. 10% para tudo, para cigarro, 10%. Para pinga, 10%. Ah, mas pinga faz mal, mas, cara, 10%. Não sou eu que vou julgar. Quer beber pinga, vai beber pinga. 10%. Você pode proibir o consumo de pinga. Eu sou a favor de fazer aqui como nos Estados Unidos. Olha, tem county, tem cidade, tem estado que, pô, você não pode comprar bebida alcoólica. Você tem que ir para fora da cidade, colocar no seu bagageiro e levar a bebida para dentro da sua casa e consumir dentro de casa. Não pode sair de casa. A garrafa não pode circular em público, assim. E aí, no restaurante tomar um vinhozinho, não pode.
Para mim é demais, aí já é exagero. Você escolhe onde você quer morar. Vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Olha, Rio de Janeiro, eu acho. Se a gente fizer essa regra no Rio de Janeiro, eles vão liberar maconha no Rio de Janeiro. Eu acho que vão liberar maconha no Rio de Janeiro. Eu acho que vão. É só não morar no Rio. Minha mãe era do Rio, hein? Do estado, do interior. Ah, acho que vão liberar maconha. Aí você fala, e São Paulo? A gente libera assim. A população tem que dizer. Por que é bom morar em certos locais e é ruim morar em outros? Por que é bom morar na Suíça e é ruim de morar no Punjab? Porque na Suíça tem suíço, é a mesma altitude, o clima não é tão diferente. O suíço se comporta de um jeito diferente do que a média. Eu gosto de indiano, não tenho nada contra. Mas o suíço se comporta de um jeito que gera mais riqueza, que gera mais bem-estar do que a média do indiano. Por que as pessoas estão reclamando que o Canadá está piorando? Porque está com menos canadense, deixaram entrar muito, o Trudeau deixou entrar muito imigrante de tudo quanto é país, está ali caindo aos pedaços, cabeça para baixo, entrou um monte. Daí você vai para Montreal e Montreal já não é mais aquele paraíso. Aí reclama. Tem excesso de mão de obra, isso já tem muita gente topando trabalhar por pouco. E o pessoal está fazendo bagunça, está tendo roubo de carro. Não é o canadense que está no Canadá há 3 gerações lá. Por que uma casa vale um valor alto, vale bastante em certas partes e vale quase nada em outras? Pelas pessoas aonde moram. Então, veja, o que faz a riqueza acontecer e o bem-estar é você morar ao redor de pessoas boas. É isso. O Brasil só tem gente boa? Não, tem muita gente ruim. E essas pessoas ruins são todas soltas e as mais inteligentes estão comandando os 3 poderes. O Bukele, em El Salvador, colocou na cadeia. Se a gente colocar 3 milhões de brasileiros na cadeia, é isso que o Bukele fez, ele pôs 3 milhões de brasileiros na cadeia, correspondentemente, ó. Coloca 3 milhões de brasileiros na cadeia, população carcerária no Brasil sai de 500 mil para 3 milhões. Eu garanto para você que uma cadeia mesmo, assim, cadeia, sem saidinha, cadeia. Põe na cadeia, joga a chave fora. Eu garanto para vocês que a criminalidade cai, está garantido para vocês. Garantido. Então é isso. Quer melhorar o Brasil? Tem que combater a corrupção. Depois que baixar a criminalidade, é o seguinte: cada estado, a gente não vai conseguir resolver o Brasil como um todo. Cada estado escolhe. No Brasil, quanto custa tomar pinga? É o valor da produção da pinga mais 10%. Acabou. Aí você fala assim, mas não quero ver o cara cachaçando aqui do lado. Então proíbe a venda de pinga. No teu município, na tua cidade, no teu estado, proíbe a venda de pinga. Dá essa liberdade, proíbe. Fala, não pode beber. Pô, Abrão, mas... Porque, veja, quando você vai aumentando imposto, o que acontece? Vai parar na mão de vagabundo que vai te roubar depois. E esse roubo fortalece o grupo político desse cara que traz mais ladrão para dentro, mais vagabundo para dentro, e aí ele começa a roubar na merenda, rouba em tudo. Então, assim, 10% de imposto em tudo. Cigarro. A gente acaba com contrabando. Vai viajar lá para Paraguai para comprar cigarro? Compra cigarro aí do Brasil. Mas tem que acabar com o monopólio da Souza Cruz também. A única exceção ao 10% de imposto é imposto em cima dos monopólios. Porque quando isso é livro-texto de economia. Se você tem um monopólio e cai o imposto, o cara não reduz o preço, é só ele que vende. Eu já sei que você vai pagar 100 no meu produto. Se não aparecer ninguém para concorrer, o produto não cai. Pinga, vai cair muito o preço. Cigarro talvez não. Mas aí vai começar a gente a produzir cigarro no fundo de quintal. Tem que trocar o CAD também, né? O CAD é a agência que deveria proibir. O Brasil tem lei que proíbe surgimento de monopólio. Mas é piada. Né? O caso brasileiro dos campeões nacionais é uma piada. Piada de mau gosto. Ok. Respondido, né? Uma coisa que eu vou falar, essa semana, a imagem do Haddad, ela tá sendo bem desgastada, né? Tipo, o pessoal tá pegando pesado com ele, tá meio balançado aí.
Você acha que tem sobrevida? Você acha que é só uma onda passageira? Porque assim. Não, o pessoal quer o quê? O pessoal não quer. O taxade não é. O problema não é o taxade, é o segurade. Por que enfraqueceu? Não foi porque ele falou de imposto. Ele está falando de imposto já tem 6 meses, gente. O imposto da Shopee já subiu. O imposto das comprinhas já subiu. O que aconteceu? O que aconteceu? O Lula falou um monte de minhoca, o câmbio disparou, a inflação está vindo. Taxade saiu falando no quê? Não foi aumentar imposto. Ele não falou nada em aumentar nenhum imposto novo. Ele falou em cortar gasto. Quando ele fala em cortar gasto, em segurar, aí o pessoal espanou. Não só os políticos. Rede Globo, Folha, espanou, ficou louco. O problema não foi. Reparem, olhem no noticiário e reparem. Ele começou a receber pancada, porrada de todo lado. Agora, o que aconteceu? O câmbio subiu, ele chegou para o Lula e falou: não, tem que segurar. Aí o Lula falou: tem que segurar. A minha, como é que é a mãe dele lá, sei lá, que nasceu sem dente, não. A minha mãe nasceu sem dente na boca, a minha também. E analfabeta, a minha mãe também nasceu analfabeta. Ela me ensinou que tem que ter ajuste em casa, eu não preciso ter aula, eu sei disso, não sei o que lá, especulação no mercado. Falou um monte de minhoca, mas falou que ia ter ajuste fiscal. E eles deram uma segurada. Deram uma segurada na grana de quem? De todo mundo. Aí estrila, aí fica... Ele tá lá na porta do gol. Quando você não libera a grana, eles ficam loucos. Eu estava na porta do gol do MEC. Então chegava o pessoal lá gritando, urrando para pegar dinheiro. Tem tudo, tem no Congresso. Eu gastei, na época, 800 mil reais para inaugurar um hospital. Não é um hospital de campanha, tipo do Dória, que montou e depois desmontou e sei lá onde foi parar o equipamento, as coisas sumiu, né? Virou purpurina. Eu inaugurei, acho que ao todo foram 800 leitos definitivos de hospitais no Brasil em um ano. E teve um hospital da Universidade Federal de São Paulo que eu inaugurei porque faltava 800 mil reais. Estava lá, precisa de 800 mil, lógico. Mostrou para onde ia o dinheiro, estava tudo certinho, óbvio que eu vou soltar. Aí veio um parlamentar da esquerda, não sei se era do PT da esquerda, está gravado, falou: como você tem coragem de gastar apenas 800 mil reais para inaugurar um hospital? Eu falei: estraguei o teu brinquedo, né, meu? Você queria gastar o quê? 8 milhões? Custava só 800 mil para inaugurar. Por isso que dá para fazer. Quer resolver? Quer resolver? A gente resolve. Só que precisa pegar corrupto, tirar o dinheiro do corrupto, e os grandes têm que ter pena de morte. Porque senão eles voltam, né? Voltaram todos aí. A gente resolve, gente. Precisa ver se vocês vão ter estômago para isso. Sem hipocrisia. Quando a gente começar a fuzilar, vai ter gritaria. Eu não vou fuzilar sozinho. Por quê? Porque se eu sou o único cara que quer combater a corrupção no país, e o resto é tudo rato, se só tem rato no país, aí eu tenho que viver como rato. Se você não é capaz de falar: não, esse empreiteiro rouba a minha família, a família de todo mundo, há 5 gerações. Eles têm 30 bilhões de dólares. Se eu der meia oportunidade, ele vai voltar. Então é pena de morte. Vamos lá executar. Não, o Abraão tem que resolver isso para a gente. Eu não vou resolver, lógico que não. Então todo mundo vai ter que falar: pode executar, chama o plebiscito. Se metade falar para não executar, ele está livre. A população escolheu ser roubado. Está livre. Não, pode executar. Pelotão de voluntários. Se não aparecer ninguém, vou eu lá. Mas se só tiver eu para puxar o gatilho, eu vou estar. Eu estou dando a minha palavra. Eu vou ser voluntário no pelotão. Mas se não tiver 10 pessoas para tirar junto, aí, meu, não tem 10 caras no Brasil para dar um tiro no corrupto que roubou mais de $1 bilhão, a população pobre, vira tudo pedra de sal. Vocês que vão para o inferno. Se for isso, que vão para o inferno. Se não tiver 10 homens, ou mulheres, mulher também pode atirar, vai dar um tiro no corrupto, num pelotão de fuzilamento, que roubou $1 bilhão, aí o Brasil merece o destino que está tendo.
O Brasil não é vítima. O brasileiro não é vítima, é cúmplice. Eu acho que vai ter gente para fazer. Eu acho que mais da metade da população votaria a favor da pena de morte de alguém que roubou mais de $1 bilhão. Eu acho. Mas, ou de reais, tanto faz. Vamos baixar para R$1 bilhão. R$1 bilhão o cara merece morrer. Na minha opinião. Mas é isso, a hora que for, não, vai aparecer a filha chorando, gritando, vai ter reportagem, vai ter tudo. Mas precisa matar mesmo. Não, não mata, ele volta. Não é matar, é executar. Não executa, ele volta. Estão aí solto, tudo solto, recebendo dinheiro de volta, indenização. Você vai pagar mais imposto. O teu imposto da Chopei, na tua roupinha, nos teus badulac que você comprava, está indo para indenizar uma parte disso, além de roubo, está indo para indenizar esse bando de caras que foram tudo condenados na Lava Jato, recebendo dinheiro de volta e ainda multa. Indenização. É isso. Mais algum aí? Vamos lá para a próxima aqui. Aqui, ó. Aqui, essa aqui primeiro. Ah, não, essa aqui Max Rocha, 15. Não, Adriano Fernandes, R$5. O que você achou das críticas da Ana Paula à direita que não apoia Bolsonaro? Ela culpa a direita brasileira, não bolsonarista, pelo ataque ao Trump. Cara, precisa comentar? Obrigado pelo apoio ao Farol. Acho péssimo. Eu acho ridículo. Acho péssimo, acho ridículo. Eu nem vi isso. Mas se ela fez esse comentário, é péssimo, ridículo. Sertão querido, acreditei em Bolsonaro, arranjei mais de 20 intrigas com parentes. E esse frouxo covarde, na hora H, só fazia enigmas, caras e bocas e chorava em silêncio. Bolsonaro é um fafarrão mentiroso. Well. Seja bem-vindo ao Farol. Farol da Liberdade. Isabel Santos, como fazer isso, professor, com os 3 poderes pronto para soltar o vagabundo e prender o mocinho? A gente estava com tudo isso escrito, pronto, documentado. É só cumprir a lei, dá para fazer. Tem um monte de acordos internacionais, tem um monte de cumprir a lei. Até a pena de morte está prevista na Constituição. Eu já falei aqui em episódios anteriores. Estou com a caneta de presidente na mão. Declarar guerra, eu declaro guerra. Já falei aqui, no inciso tal, artigo tal da Constituição brasileira. Declaro guerra à corrupção, ao narcotráfico e ao crime organizado. Em caso de guerra, a Constituição prevê a pena de morte. Tá bom? Para crimes contra a humanidade e genocídio, tal, está previsto. Em caso de guerra, está previsto. Então, um cara que rouba R$1 bilhão, ele matou muita gente, porque faltou hospital, faltou merenda, faltou viatura para a polícia evitar crime, faltou um monte de coisa. Esse cara matou muita gente. Ele foi um criminoso contra a humanidade. Não prescreve isso. Tá bom? Eu já falei várias vezes aqui como fazer. Gabriel Scopel, 54,90. Obrigado, Gabriel. Churchill nas trincheiras é louvável, mas a valorização disso é a mesma coisa que o líder do país tem que ser alguém que esteve nas trincheiras como o Lula é vendido. Gostei do raio-x, mas sou maga. Maga é Make America Great Again. Então vamos lá. Churchill nas trincheiras é louvável. Beleza, então você concorda comigo. A valorização disso é a mesma coisa do líder do país, que tem que ser alguém que esteve nas trincheiras. Eu acho que o líder tem que liderar pelo exemplo. Eu acho que o líder não tem como pedir para as pessoas fazerem um sacrifício. O Dória, por exemplo, pedia para as pessoas ficarem em casa. Aí ele pegava o jatinho dele e ia pegar sol no Copacabana Palace, na piscina de sunga. Eu não acho razoável. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill ficou em Londres, ele ficava, ia visitar, ele estava levando bomba na cabeça. Ele não ficou, não saiu de Londres. A família real mandou as crianças para fora de Londres, mas eles ficaram junto com a população. Eu acho importante isso, o líder escolhido pela população liderar pelo exemplo.
Não estou falando, vamos lá. O Lula, cara, o Lula nunca teve em trincheira nenhuma. O Lula é um cara que trabalhou quantos anos na iniciativa privada como metalúrgico? 3? Eu acho que foi isso. Ele trabalhou uns 3 anos só. Na fábrica. Antes de virar líder sindical, 3 anos. Que trincheira é essa que ele trabalhou? Não sei. Que exemplo de vida que o Lula teve? O Lula é milionário, tem, sei lá, multimilionário. 40 anos, 50 anos que ele é multimilionário. 40 anos ele é multimilionário, muito rico. Exemplo de nada. Podia ter estudado. Em 40 anos dá para fazer faculdade, dá para estudar, aprender idioma, com dinheiro. Pô, fácil. Fez nada. Ficou muito mais rico. Então, não sei. Eu não sei se eu acho que o líder tem que liderar pelo exemplo. Gostei do raio-x, mas sou maga. Make America Great Again. Eu acabei de falar, eu tenho as minhas críticas ao Trump, não confio nele. Mas eu falei, eu votaria no Trump. Não é o salvador, não é líder, não confio nele, mas votaria. Não é que esse cara não saiu nem para votar. Não, eu votaria no Trump. Vamos para mais um? É que quando você estava falando aí do Trump, muita gente aqui no chat ficou falando, tá defendendo o Biden. É que é aquele pensamento binário, né? A galera veio aqui, tá Cara, defendendo. eu acho o Biden, já falei, o Biden tá esclerosado, faz cocô nas calças, e antes de ser esclerosado e fazer cocô nas calças, era um cara com várias coisas horríveis envolvendo a atividade dele e da família dele. Suspeita de tráfico de arma, drogas, sexo com sobrinha, coisa assim horrorosa. Agora, não é porque o cara aqui é horroroso e o outro é muito ruim que eu vou falar que o cara que é muito ruim é bom, cara. Não é. Aqui tem um prato cheio de cocô. Não, isso aqui não. E aqui é um macarrão aguado. Muito cozido. É um miojo. Entre um prato de cocô e um miojo, o que você come? Como um miojo. Então você comeria um miojo? Comeria um miojo. Já comeu miojo? Já comi miojo. Faz bem comer miojo? Faz muito mal. Não é saudável. Mas se eu tiver com fome, eu como miojo. E um prato de cocô? Não, cocô eu não vou comer. Em hipótese alguma. Então, assim, eu não sairia de casa para votar no Biden. Eu não sairia de casa para votar no Bush. Nenhum Bush. Ninguém da família Bush. Eu não sairia de casa. Eu não sairia de casa para votar na Hillary Clinton, no Bill Clinton. Eu não sairia de casa. E no Trump, eu sairia de casa. Então, o Trump é o novo Messias. Não, não é o novo Messias. Ele é melhor do que o Trudeau do Canadá? Muito melhor. Acabei de falar tudo, gente. É só escutar o que eu falei. Vocês têm que ter um pouco de distanciamento intelectual para permitir que as emoções não te dominem completamente. Pelo amor de Deus. Não confio. Eu não confio no Trump. Votaria nele? Votaria. É mais ou menos o seguinte. Eu acho Caiado melhor que o Trump. Você votaria no Caiado? Votaria no Caiado. O Caiado vai resolver o Brasil de jeito nenhum. O bisavô dele já era político. Família de políticos. O estado de Goiás, ele está direto e indiretamente envolvido com a política de Goiás há 4, 5 gerações. Mas o Caiado, votaria nele? Votaria. Vai resolver tudo? Não, não vai resolver. Ele vai fazer acordo com o Centrão, ele é do Centrão. Mas do Centrão é o melhor que tem do Centrão. Sairia de casa para votar no Dória? Não, não sairia de casa para votar. No Nunes, não. No Tarcísio, não. No Astronauta, não. No Caiado, sim. É isso que eu estou falando. Onde está a dificuldade de entender isso? Sairia de casa para votar no Salles. Mesmo depois ele estava. Não, sairia de casa para votar no Salles. Mesmo com todos os problemas, votaria no Salles. Sairia de casa para votar no Príncipe? Sairia de casa para votar no Príncipe. Mesmo ele estando no PL e tal, com Valdemar da Costa Neto. Vai resolver? Não vai, mas. Ok. E na Michele Bolsonaro? Nem a pau. Não. No Valdemar da Costa Neto, em alguém do Edir Macedo, qualquer um do Edir Macedo, eu não votaria. Qualquer um do Edir Macedo eu não votaria. Qualquer um.
Você não confia no pessoal que fica esfregando a mãozinha assim quando fala? Não, aquilo lá é lambrosiano, o cara assim falando, porque o imposto vai ser... Você tá louco, meu. O cara, meu, tá babando para te pegar, meu. Você tá louco. Cara, meu, quer resolver? É fazendo coisa diferente. Se fizer a mesma coisa com as mesmas pessoas do mesmo jeito, como é que o resultado vai ser diferente? Tá louco, meu. Tá Vamos bom. lá, próximo. Vamos para a próxima aqui. Agradecer o pessoal do Renato 38, né? O pessoal Ô, tá aí. obrigado aí. Um Ficou bem, abração aí, pessoal do Renato 38, pro ficou bem 38. correlacionada a nossa audiência com a dele. Eu acho que o discurso É próximo. é próximo, então muita gente que veio daquela live, né? Ficou, assiste aí toda a live, doa pra gente a partir Em do Bitcoin ainda, né? Bitcoin, sim. Então, aí a galera pergunta aí, ó, professor, já comprou Bitcoin? Comprei. Já falei que eu tinha comprado Bitcoin. Já falei isso, comprei. O Arthur tem um pouquinho. Como instrumento, eu já falei aqui do Bitcoin. Boa. Deixa eu ir para a próxima aqui. Comprei há algum tempo já. Eu comprei depois que eu falei com 38 anos, tinha comprado. Max Rocha, R$10. Obrigado, Max. O plano econômico de Trump é aumentar tarifas de importação e cortar impostos. Menos imposto, mais gasto, os déficits serão ainda maiores. Importaram muito da China, mais tarifa significará mais inflação. O grosso da inflação não está vindo da China, está vindo de alimentos, né? O grosso da inflação está vindo de alimentos. Não está vindo da China, não. O grosso da inflação está vindo descontrole fiscal, teve muito relaxamento monetário. Vamos lá. Plano econômico de Trump é importar tarifas. Eu acho que ele vai endurecer com a China. Cortar imposto local. Se ele fizer isso, um compensa o outro. Menos imposto, mais gasto. Eu não estou vendo ele gastar mais, não, hein? Pelo contrário, eu acho que a parte de indústria bélica, investimento armamentista vai diminuir. Os déficits serão maiores. Não afirmaria isso. Importa muito da China, é verdade, mas está diminuindo. Mais tarifa significará mais inflação. Veja, volto a falar para você. O problema da inflação que está tendo no mundo inteiro é alimento. A China não produz alimento. Tá bom? O que acontece é que o mundo ficou mais rico, a quantidade de alimento está dada, e houve um aumento. O pessoal quer... Veja, camisa hoje, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, esquece. 1 quilo de carne, uma camisa, é mais caro que 1 quilo de carne. Camisa é barata. Camisa, assim, roupa, sapato, barato. Muito barato. Comida é mais caro que bens físicos, né? Pegar aqui nos Estados Unidos, né? Beleza? Vamos para a próxima? Acho que eu respondi. Max, obrigado. Se não respondi, manda aí mais um comentário que eu desenvolvo mais. Beleza, vamos aqui. André Luiz Alves de Souza. Abraão, o que você acha do liberalismo do Mises? Eu gosto. Eu gosto da escola austríaca. Depois de velho, eu passei a ver... Quando eu estava na USP, graduação moleque, eu tinha um encantamento pela macroeconomia. Eu queria tirar o pé da lama, mercado financeiro. A macro tem muita incerteza. Você tem ali a linha keynesiana e tem a linha mais hardcore, escola austríaca, mais pé no chão. Eu aprendi os dois. Aprendi até um pouco de neokeynesianismo e tal. Estudei os dois e tal. E a parte que é mais robusta, e eu fui criando uma afeição ao longo do tempo maior pela microeconomia. Na microeconomia não tem o que discutir. Linha, curva, é uma teoria só. Na micro, você tem uma robustez muito grande, muito sólida.
Na macro é que tem essa discussão, keynesiano ou liberal clássico, né? Liberal e clássico, né? Eu hoje, olhando assim, eu conduziria a economia sempre na linha clássica liberal. Clássica liberal. Escola austríaca ou clássica. E micro é uma coisa só. Só que eu tô aqui sempre falando o que está no meu coração, é verdade e tal. Numa situação de estresse agudo e profundo, numa crise mundial, numa guerra, talvez eu utilizasse uma ou outra coisa keynesiana. Se não funciona um tratamento, outro, você recorrer a uma saída keynesiana, dependendo da situação de estresse. Mas não dá certo no longo prazo. Tá numa situação de estresse ali, deixa quieto. Não. Vamos para cima. Mas ao longo do tempo, cada vez eu estou mais não keynesiano, mais distante do keynesiano. Quando eu era moleque, assim, 18, 17, 19, eu flertei um pouco com o keynesianismo, tá? Cada vez mais distante. Deixa eu voltar para a questão anterior, uma antes. O Max, eu acho que era do Max, que ele fala da inflação. Deixa eu falar de inflação. Desculpa. Eu vou achar aqui. Não precisa se preocupar, não precisa colocar, não. Eu vou falar um pouco mais de inflação. Você está tendo um processo inflacionário no mundo, né? Eles têm esse negócio, a moeda não tem lastro, a moeda não tem reserva de ouro para lastrear a moeda, é tudo feito na fidúcia, na credibilidade. Tem país que tem mais credibilidade, tipo a Suíça, e não está tendo um processo inflacionário tão grande. Agora, a maior parte dos países, diante das crises, eles têm aumentado a liquidez, expandido a base monetária, expandido a liquidez, coloquei impresso dinheiro. E isso tem gerado inflação em todo lado. A China também ficou mais rica e ainda está ficando mais rica. Eles consomem alimentos. Está tendo uma inflação no mundo. Eu fico preocupado porque não acho que vá ter um cataclismo. Eu sou uma pessoa mais otimista. Historicamente, ao longo da minha vida, minhas projeções, eu tendo a ser otimista com ela. Tem um viés. Meu grau de erro é sempre para o bem. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas o que desestruturou o mundo antigo, uma das coisas que realmente quebraram a espinha do Império Romano, foi a inflação. Tá? A inflação foi uma das peças que desestruturaram completamente a sociedade romana, o Império Romano. Eu fico muito preocupado se você não combater esse processo inflacionário que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo. O que eu faria no Brasil teria inflação baixa? Qual a inflação que poderia ter 2%, 1%? Uma inflação que você não... A meta é 1%. Se não bater a meta, o presidente do Banco Central é demitido. Só isso. Me entrega a inflação na meta. Acabou. Eu vou te entregar ajuste fiscal. Se não tiver ajuste fiscal, está todo mundo demitido. Presidente, Congresso, todo mundo cai e vai para casa. Eu já falei isso aqui. Então, tem que buscar equilíbrio fiscal, inflação baixa, e aí cada um vai buscar sua felicidade e trabalhar. É o que é aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você vai ter que se preocupar com ganhar dinheiro, cuidar da sua casa, da sua família. Aqui tem um lema que é muito forte, mind your business. Cuida da tua vida. Não se preocupa com os outros, cuida da tua vida. Mas para cuidar da vida, não pode te roubar, te taxar. Você tem que ter um mínimo de organização na sociedade. Então, violência, tem que acabar. Corrupção, inflação, desequilíbrio fiscal. Quiser, então pronto, cara. Está com a legislação pronta, está com todo o aparato pronto, agora depende de vocês. O Farol da Liberdade já é um canal, já tem um mega ponto de encontro, vocês vão estar convidados a irem lá conhecer. Agora, a gente precisa crescer. Precisa crescer. Dá pra... Eu vi o Bolsonaro menor do que a gente está hoje. Menor do que a gente está hoje. Em termos de ideia, de penetração,
Talvez não de popularidade, mas estava muito pequeno, mínimo. Vamos lá? Bolsonaro era vereador. Partindo do seu conceito, Antônio Souza, partindo do seu conceito do líder, Dom João VI seria o quê? Palavras de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não é um bobo, né, Antônio? Você não dá para falar que Napoleão Bonaparte pode não gostar do Napoleão, mas você não vai falar que o cara era um imbecil, um despreparado, um covarde. Napoleão Bonaparte era um líder. Tem vários episódios que ele vai para a linha de frente, ele olha para os soldados dele e fala, eu vou na frente. E os caras dando tiro, o exército inimigo dando tiro. Várias oportunidades eles colocam o corpo dele como para os outros soldados irem junto. Não era covarde, brilhante, inteligente, pode não concordar. Brilhante, inteligente, preparado, corajoso. De punho do Napoleão. A minha versão no Maquiavel é a comentada por Napoleão Bonaparte. Comprei para o Theo, porque eu dou muito livro, entendeu? O cara chega, eu gostei do livro, eu dou ao longo da minha vida, eu dei muito livro. Comprei agora para o meu filho essa versão comentada, porque eu falei, vai ler. Ele, não no Maquiavel, mas ele escreveu de punho próprio. Dom João VI, de bobo não tinha nada, foi o único que me enganou. Dom João VI foi o único que me enganou. Porque o que aconteceu? Ele ficou enrolando, ficou ali e tal, e Napoleão queria fazer o que ele fez na Espanha, pegar a família real e... No Maquiavel, comentado por Napoleão, Maquiavel fala, quando você chegar ao poder e tomar um país, mata a família real, porque daí, se não tiver nenhum herdeiro da família real, é mais difícil a população se rebelar e colocar os antigos reis de volta no poder. Está escrito isso no Maquiavel, no Príncipe. Comentário de Napoleão. Vou me lembrar disso. Só essa passagem já vale a pena comprar a edição comentada do Napoleão, mas tem outras. Tem comentários bobos, mas essa é fantástica. O Dom João, tem gente que fala que ele era homossexual, tem gente que fala que com o mordomo dele, né? O mordomo dele, como é que eu posso falar? Gostava de fazer, não tinha, era só um happy ending. O mordomo do Dom João masturbava, Dom João, esse que é a maldade que fala, à noite. Se é verdade, na verdade, não sei, que ele era sujo, que não tomava banho, comia frango, que era um imbecil, mas para o imbecil que todo mundo fala que ele era, ele conseguiu manter o Império Português, foi a única monarquia continental que escapou ilesa, foi a única monarquia que conseguiu se preservar, assim. Saíram de Portugal, deixaram Napoleão a ver navios, vem aí a expressão, me deixaram a ver navios, porque quando chegou levou tesouro, levou a corte, evitou o que aconteceu na América Espanhola. O cara, para uma besta, né, que todo mundo fala que era um idiota, ele saiu muito bem. Eu diria que o Brasil, a família Bragança teve grandes imperadores, e Dom João VI talvez seja o mais injustiçado, que a história, ele casou, não gostava da mulher dele, a mulher dele era uma cobra venenosa, horrorosa, perigosíssima, e conseguiu, num mundo extremamente instável, cheio de inseguranças, ele conseguiu administrar o reino, a nação luso-brasileira, no período supervolátil. Ele não tinha, talvez, a coragem física que Dom Pedro I tinha. O Pedro I gostava do pai, era o pai e o filho. A mãe não gostava de Pedro I, gostava do Dom Miguel, que era o irmão, que não era do Dom João. Dom João falava, o Pedro I é meu filho, mas o outro não. O outro... Então, assim, o Dom João talvez seja um dos maiores injustiçados, porque o Pedro I,
Eles falam muito mal, mas ninguém nega que ele seja corajoso, era muito inteligente, eles passam uma imagem. Isso foi a República, né? A República criou esses militares do exército de Deodoro vagabundos, eles criaram um monte de mentira a respeito do Império. Então, assim, Dom João, pô, de burro, bobo, não tinha nada, podia não ser essa coisa espetacular. Agora, Pedro I, você pega os comentários, a música que ele compõe, a coragem física, a determinação, ele faz a independência e faz o esboço do projeto de nação brasileira, ele tinha 20 e poucos anos. 25 anos, não era 30. Era um jovem. Dona Leopoldina, então, assim, então, eu diria, mas o gap que tem, né, a diferença de expectativa, o Pedro I, o Pedro II, ele foi desconstruído mais recentemente, não estava tão, quando eu era pequeno, ele não tinha sido tão, quando eu era pequeno, o Pedro II ainda não tinha sido tão desconstruído, um depressivo, um largado, não sei o que lá, né, isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo, o regime militar, né, o regime militar de 64 até 85, várias coisas. O Pedro II, brilhante, inteligente, honesto, tudo perfeito. Talvez um dos maiores líderes da história do mundo. O regente sábio, né? O Pedro II era o regente sábio, que era o paradigma de regente dos filósofos gregos. Daí você tem o Pedro I, que eu acho que ele era maior que a própria vida. Ele se não tivesse nascido no Brasil, se tivesse nascido na França, ele ia ser ou nos Estados Unidos, ele ia ser um dos heróis da independência americana. Ele era um guerreiro, uma pessoa corajosa, destemida, talvez um pouco enrolada, mulherengo, mas ele tinha 23, 24, 25 anos, cara. E ele não casou por amor. A Leopoldina era casamento de encomenda. A Leopoldina, ela era uma Habsburg, brilhante, inteligente. Os Habsburg também eram uma família real boa, mas os Habsburg teve muito casamento consanguíneo, eles ficaram degenerados. Dê um Google. Eric, vê se você acha a foto, queixo Habsburg, vai aparecer, é um queixo. A pessoa é deformada, tinha Habsburg que não conseguia nem se reproduzir mais. De tão degenerada. E ela era uma Habsburg, ela era coxa, ela coxava quando andava, não tinha cuidado, sabe, aquele banho a mais, aquele capricho, sabe, aquela higiene e tal, faltava às vezes um banho. Mesmo assim, ela relata que quando casou com o Pedro I, ele deu um esfrega nela, ele manda carta para a irmã, que o cara era ligado no giraia, o cara era 220. Amplia aí o queixo Habsburg, mostra aí, ó. Mostra essa daqui de baixo, à esquerda. Amplia aí para vocês verem, aí, ó. Queixo Habsburg. Cara, meu, você fala assim, pô, beleza, meu, bacana. O Pedro II era um Habsburg. Ele usava um barbão porque ele tinha o queixo Habsburg. Você fala assim, pô, legal. Por que o Pedro I não podia se apaixonar pela Leopoldina? Pô, mas no quadro ela não tá feia. Cara, meu, não é foto, é quadro, né, meu? Pô, o pintor dava uma caprichada na hora do... Então, assim, o Pedro I é uma pessoa gigantesca. A preocupação do Pedro I e do Dom João era preservar a nação portuguesa. O mundo estava mudando, derretendo, desabando, estava tudo... A preocupação visível do Dom João VI com Pedro I é conduzir a nação luso-brasileira, era uma nação só, nesse período extremamente turbulento, evitando que caísse na mão de um tirano, de um maluco, de vagabundo. Era essa a troca de cartas do pai com o filho. Havia essa preocupação ética. Então não dá para falar que Dom João fosse... Ele está muito acima da média, muito acima do que a família real inglesa. A família real inglesa é inferior à família real portuguesa. A diferença é que os ingleses em volta são melhores do que a média dos portugueses e brasileiros. Essa é a diferença. Mas a família real inglesa
em si é inferior à família real dos Bragança. E o Pedro II aí não tem nem o que falar. Agora, a dúvida, você é monarquista? Depende. Se eu fosse russo e fosse os Romanov, não, isso é capeta, é o demônio. Se eu fosse do Império Austro-Húngaro, eu seria monarquista. Os Habsburgo eram bons reis. Apesar de serem feios, monstruosos, eram bons reis. Então depende. Depende. Os ingleses não fedem, não cheiram, entendeu? Os Bragança fizeram a diferença. E, olhando em retrospectiva, engenheiro de obra feita. Agora eu não sei, porque eu não sei quem seria o herdeiro. Eu sei quem é o herdeiro agora, mas ele já está velhinho, né? A próxima geração, o cara aí de 20, 28 anos, que trabalha na Ambev para o Jorge Paulo Lema, não sei. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil foi governado com Dom João VI. Dom Pedro I foi um cara maior que a própria vida. Um gigante. Pedro I foi um gigante. Pedro II, um dos melhores governantes da história. Ele já estava, não velhinho, mas ele era diabético, estava doente, com depressão. Os Habsburgo têm muita depressão. Os últimos 5 anos do reinado de Pedro II, antes da República, vai de 82, 83, 1882, 83, quem governou de fato foi a princesa Isabel. Isso a gente já estava no terceiro reinado. A gente já estava no terceiro reinado. Eu não tenho dúvida, mas nenhuma, que se a princesa Isabel tivesse governado até a morte dela, o Brasil teria sido muito melhor naquele período do que foi Deodoro e Floriano. Floriano, o que eu li, ele não era corrupto, não era, mas era um carniceiro. Deodoro era, assim, tem todos os sinais que era corrupto, todos os sinais que era um corrupto. Então, assim, o Deodoro e o Floriano são dois militares. Um é com vários sinais de corrupção e o outro um carniceiro. Carniceiro. Depois você tem Prudente de Moraes, que aparentemente era um cara correto. Mas depois de Prudente de Moraes, eu não consigo pensar em nenhum presidente da República de Café com Leite razoável. Então, e olhando os herdeiros, a linha sucessória, eu diria que até hoje, veja, o que teria sido melhor? Deixa eu colocar aqui para não errar o nome. Dom Gastão. Dom Gastão, quando ele teria começado aqui, Dom Gastão de Bragança. Dom Gastão de Bragança. Eu não sei se ele pegaria o regime militar inteiro, mas ele, pretendente ao institutor, Luís de Orleans e Bragança, foi um descendente da família imperial, pretendente do trono de 81 até a sua morte, em junho de 22. Então, o Dom Luís de Orleans e Bragança, que morreu agora recentemente, em 22, ele teria sido o imperador do Brasil de 1981 até 2022. E eu sou a favor do poder moderador, hein? Eu sou a favor que tivesse poder. Isso olha, o STF não está legal. O imperador vai lá e fala, vamos, por favor, substituir alguns nomes, marca um plebiscito, a população vai ver quais ministros aqui da STF vão governar, ou tais e tais pessoas, pelo processo de corrupção, estão vedadas, não podem mais concorrer a nenhum cargo público para o resto da vida. Evitaria até a pena de morte. Eu não tenho dúvida que Dom Luís teria sido de 81. Quem ele teria evitado? Figueiredo, General Figueiredo. Eu não gostei dele como presidente. Eu acho o Figueiredo péssimo. Como presidente, Figueiredo foi um péssimo presidente. Tinha o Delfim como assessor direto. O Delfim tem muita suspeita de corrupção. Eu acho que ele foi um presidente ruim. Então,
Dom Luiz teria sido melhor do que ter o Figueiredo. Daí, depois do Figueiredo, teria sido Sarney. Dom Luiz teria sido melhor que o Sarney, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Depois disso, Collor. O Collor abriu a economia, iniciou o processo de privatização, mas muita loucura, cara. Foi um sofrimento. Foi uma desgraça o Collor. Depois do Collor, o Itamar Franco. Depois do Itamar, Fernando Henrique Cardoso com N estabilizou a moeda. Tá? Foi o Itamar que estabilizou a moeda. Mas o Fernando Henrique tem um legado muito ruim. Você tem as privatizações que ele fez, que foram privatizações, vou ser generoso com a palavra, privatizações muito suspeitas, muito suspeitas. E depois foi Lula, Dilma, então assim, pô, engenheiro de obra feita. Eu queria que o Brasil tivesse ficado na mão da família Bragança, com a monarquia, com o poder moderador, com a Constituição de 1823, cara, pô. E olho fechado. Não quer dizer que... Então você quer voltar à monarquia? Tá, não, calma aí, vamos conhecer quem é a peça. Porque não, é poder divino, que Deus vai colocar a mão na cabeça do cara e o cara vai ser um sábio que nem foi Pedro II. Não, calma aí. Vamos analisar. Vamos com calma. Eu sou cachorro picado por cobra, tem medo de linguiça. O Bolsonaro me decepcionou muito. Eu fiquei muito mais desconfiado com esse negócio, principalmente brasileiro, cara, hoje em dia, falando, vamos com calma, vamos devagarzinho, vamos ver com calma. Mas engenheiro de obra feita, nossa, fácil. O Brasil teria sido muito melhor na mão da família imperial brasileira do que na mão de Getúlio Vargas, com certeza. Jânio, JK, você gosta de JK? JK corrupto. Quem inventou o modelo empreiteiro, a corrupção gigantesca, foi JK. Foi JK corrupto. Quem criou esse mal, quem começou o processo inflacionário que atormentou o Brasil durante 40 anos, foi JK. Por quê? Porque ele queria gastar. Gastar para quê? Corrupção. Vai dizendo os nomes, eu não consigo pensar em um nome. Castelo Branco foi um cara correto? Putz, acho que foi, mas... Não. Pudesse escolher, eu teria escolhido... O Brasil deu sorte, tem família real que não é boa. Família real, Habsburgo também, da Espanha não era boa, não. Não era boa, não. Era um Habsburgo, outra linhagem, né? Não era boa, não. Os Romanov, um lixo. Os da Suécia eram bons. Beleza? Nessa toada aí tem uma pergunta também aqui, ó. Eleazar Telcontar. Eibe, o que você acha de Luiz Felipe de Bragança? Gosto dele, acho inteligente. Gosto muito dele, acho ele inteligente. Ele é preparado. Só que ele não vai conduzir o processo. Ele tá no partido do Valdemar. O que o Brasil precisa é alguém que vá para a linha de frente e quebre a República de Deodoro. Quebre essa estrutura podre toda. Eu estou propondo uma revolução. Não uma rebelião armada, violenta. Não, a revolução. O que é a revolução? Corrupção é crime no Brasil. Isso vai ser revolucionário. Vai ser ruim ser corrupto no Brasil. É bom ir atrás de corrupto. Quem for atrás de corrupto no Brasil fica milionário. Isso é uma revolução, dentro da lei. Eu estou propondo uma revolução. Então, assim, o Luiz Felipe de Bragança seria um aliado nesse processo? Sim. Eu acho que ele sairia debaixo da asa do Valdemar. Se a gente fosse grande, ele viria com a gente, assim como Salles. Assim como vários outros nomes que estão lá por medo, por conveniência no bolsonarismo. Mas ele não seria o condutor desse processo. Por quê? Porque ele está lá com o Valdemar, cara. Entre ser eleito ou ir para o Calvário, ele preferiu ser eleito. Mas você tem um outro Bragança que topa uma bronca dessa. Aliás, você tem dois Bragança que topam uma bronca dessa. Sabe quem é? Não sabe, Eric?
Eu suspeito quem seja. Eu peço para os senhores darem um Google no meu nome completo, no meu e do meu irmão, óbvio, a gente tem o mesmo sobrenome. Meu nome completo é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. Só que o Luiz Felipe é o Bragança de marca e o meu é o genérico. Vamos lá? Vamos lá para essa Eu aí. sou Bragança, só que o meu Bragança é o chulé. O dele é o de grife. Abraham Bragança. Vamos lá. Olavo Almeida, R$2. Eibe, como seria possível mudar a Constituição? Não precisa mudar a Constituição para fazer essas coisas que a gente está propondo. Eu já expliquei aqui, declarar guerra, a corrupção, corrupção, narcotráfico, crime organizado. E aí tem pena de morte para quem estiver do outro lado. E todo o resto está dentro da lei. Hoje a lei que não está sendo cumprida está na lei. É proibido ter monopólio no Brasil. É proibido, é proibido. É que, meu... Veja, está na lei. Tem que ter eu para ser chamado a depor, tem que ter um oficial de justiça me citando legalmente. Eu tive que depor na Polícia Federal sem oficial de justiça me citar. O ministro do STF falou, não, ele foi citado porque saiu, eu considero citado porque saiu no mass media, no Jornal Nacional. Saiu na imprensa, está citado. Isso é loucura, não pode. Isso e outras coisas. Processei esse ministro do STF. O processo sumiu. Meu advogado foi ao cartório e está protocolado. Sumiu o cara lá do cartório falou, isso é muito grave, doutor, sumir processo, assim. Pois é, isso tudo está sendo juntado e a gente vai mostrar internacionalmente e tal. Estamos construindo todo o caso, devagarzinho a gente está construindo tudo, está bem robusto. Eu, para acionar cortes internacionais, eu tenho que acionar não como brasileiro, eu tenho que acionar como um cidadão europeu. Então tem várias coisas que estão sendo construídas para a gente chegar lá, mas não precisa mudar a lei. O Brasil é signatário de um monte de acordos internacionais que têm o mesmo peso de uma lei. Não é carta de intenção, hein? O Tarcísio está fazendo loucura, porque assinaram uma carta de intenção da Agenda 2030. Carta de intenção você pode rasgar e mandar pastar. Tem um monte de bolso leprada passando pano para o Tarcísio, falando ele não pode fazer nada porque assinaram uma carta de intenção que o Brasil tem que obedecer à Agenda 2030. Veja, eu era ministro da Educação. Essa carta de intenção já estava assinada. Chegou a representante da ONU, Unesco, né, na área de educação, uma gringa, chegou lá para falar comigo sobre educação sexual no Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu falei para ela, olha, a senhora perdeu o seu tempo. Esse governo foi eleito com um programa de governo que é justamente contra isso. Você pode ter no Fundamental 2, na aula de biologia, aparelho reprodutor humano. Mas aula sexual, camisinha, não. Fundamental 1, não. Fundamental 2, não. Se os pais quiserem, ensina em casa. Meu filho, eu não quero que tenha aula de como colocar camisinha na 7ª série. Não, mas a carta de intenção, não sei o que, a carta de intenção não tem valor de lei. Falei para ela assim, não tem valor de lei. Uma eleição de um presidente legítimo com um plano de governo, existe uma legitimidade que é a soberania das nações. O Brasil é uma nação soberana. Isso não está, educação sexual, como um direito básico, humano, para que não, está errado. E aí ela começou, mas o mundo inteiro está fazendo isso. Eu falei para ela, olha, o mundo inteiro dá Coca-Cola para criança. Pô, o pessoal dá Coca-Cola, meus filhos não tomam Coca-Cola. Não dou. Quero beber Coca-Cola, mesma coisa de educação sexual. Quero beber Coca-Cola, papai, tá bom, é ruim, você não vai gostar. Vou lá comprar, uma latinha, não trago garrafa, uma latinha, põe aqui, experimenta, é ruim mesmo, não quero.
Isso. Quer tomar? Beleza. Tem criança pequena, como é que eu educava meus filhos? Como é que é? Eles começam a explicar, abelhinha, vai lá, poliniza, tal, não sei o que lá. A criança lá pelas tantas cansa, não quer mais saber da história. Ou fala, tá vendo ali o cavalinho com o pipi, ali é o pipi, não quero mais ver. Pronto, acabou o assunto, cara. Acabou o assunto. Isso de chegar na sala de aula e ficar, isso é loucura. Isso é loucura, na minha opinião. E aí eles vêm pressionando. O Tarcísio, ele faz parte do grupo. Essa mulher da Unesco não era o capiroto. Era uma funcionária graduada da Unesco, da ONU, defendendo a Agenda 2030. Mas não era o Schwab. Não era o Jorge Soros. Tem foto do Tarcísio abraçado e rindo do lado do Schwab. Carl Schwab, está lá. Tem foto, o Tarcísio coloca, posta, se vangloriando de ter tido reunião com a turma do Soros. Ele faz parte dessa turma. Não que ele queira, mas ele gosta de dinheiro. O Tarcísio gosta de dinheiro. O Tarcísio é grana. Grana. Tá? Dinheiro para ele não tem carimbo. Para mim tem. Dinheiro para mim não é tudo. Eu sou contra a liberação de jogo no Brasil, do jeito que é, né? Do jeito que está sendo. Então é isso, tá bom? Beleza, vamos lá para a última aqui. Yuri de Paula. Volta, só para explicar. Agora, o Brasil, veja, uma coisa é carta de intenção. Agora, acordo internacional é diferente. Então, o Brasil assina um acordo internacional falando que as polícias não podem torturar presos dentro de estabelecimento penitenciário, nas delegacias, tal. Não pode, assinou, acabou. Assinou o acordo internacional, direitos humanos, blá, 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 acabou. O Brasil assinou, por exemplo, acordo internacional falando que pode ter confisco alagado. Está pronto, é só fazer aqui no Brasil. Confiscar 100% dos bens de criminoso. Pode fazer. O Brasil assinou acordo internacional falando que pode ter candidatura independente sem ter partido. Está assinado. Eu, como cidadão europeu, eu tive que tirar minha cidadania europeia. Eu vou acionar os caras no exterior. Se eles não me derem, se o STF não me der a candidatura independente, eu vou acionar os caras no exterior. Essa é a história. Tá bom? Vamos lá? Yuri de Paula, R$5. Obrigado, Yuri. Boa noite, Eibe e Eric. Deus abençoe vocês dois. Eibe, poderia falar sobre o Bibiano? Fiquei curioso quando vi sua postagem no Twitter. Fala sobre o quê? Eu conheci o Bibiano, cara. O Bibiano chegou à campanha meados de... A eleição foi 18. Meados de 17. Eu conheci o Bibiano no, sei lá, junho, julho de 17. Ele veio para substituir o Frederico Vassef. O Frederico estava... eu conheci o Frederico, nojo desse cara. No primeiro contato eu já briguei com o cara. Falei, pô, meu, você tá louco, meu? Horrível. Aí ele sumiu. Ele fez alguma bobagem lá com os Bolsonaro e sumiu. Desapareceu. Aí apareceu o Bibiano e o Bibiano falava, não, o Vassef... Eu falei, pô, bicho, graças a Deus, cara, você me parece melhor do que o Frederico Vassef, e não é um elogio que eu tô fazendo para ti. Aí o Bibiano, cara, trabalhou lá com o Bolsonaro, ficou muito próximo do Bolsonaro, ele e o Juliano, e lá pelas tantas teve a briga, e acabou se afastando. Não sei. Manda uma pergunta aí sobre o que você quer saber exatamente do Bibiano, mas Bibiano era um cara de direita, raiz, conservador? Não, acho que não. Não. Era um cara que queria mudar o Brasil, assim, estava naquela pegada, vamos tirar o PT e vamos botar o Bolsonaro no lugar. O próprio Bolsonaro não é, ele casou 3 vezes, né? Tem várias características aí dele que ele não é conservador raiz, né? Mas, enfim, a gente não vai chegar lá só com o nosso grupinho, a gente vai ter que flexibilizar, não dá para, não, esse cara daqui não
criado rito tal. Não, tem que ser mais abrangente. Beleza? Beleza, senhores. Então, no final era para ser mais curtinho e demorou mais na resposta. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.